Agora é lei. Vans escolares podem usar a faixa exclusiva de ônibus em Porto Alegre. A iniciativa é da bancada do Cidadania. A proposta foi aprovada por meio de uma emenda ao projeto de lei do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, que também autoriza o tráfego de táxis nas faixas exclusivas. As propostas foram aprovadas em 2022 e sancionadas este ano pela Prefeitura. Está aqui comigo o vereador Gessé Sangalho, do Cidadania, autor aí junto com a vereadora suplente, Aninha do IAPI. Vereador, uma iniciativa muito simples, mas que realmente muda a ideia, a vida de muitas pessoas, pais, estudantes, e surgiu aí de uma conversa com o seu assessor. Explica pra gente como é que foi. Bem-vindo. Bom, obrigado, Felipe, pela oportunidade. Realmente, a gente no gabinete ali acaba recebendo muitas demandas e essa específica veio de um assessor que trabalha comigo, o Daniel, que amaldiçoou praticamente, né? Fez um comentário ali, que bosta, desculpa pela palavra, né? Mas que coisa ruim que a gente não consegue poder se locomover com uma faixa azul ali exclusiva praticamente parada. E daí falei para a gente conversar um pouco mais, a gente foi conversando, foi chegando à conclusão de que o transporte escolar ele tinha uma característica como transporte coletivo, porque não é um transporte de uma pessoa num transporte privado, por exemplo. Ele tem uma característica que se assemelha com o transporte coletivo. E daí eu pedi para fazer uma análise jurídica com relação à questão da possibilidade de fazer a autorização para vans escolares e eu descobri que foi aprovado em 2020 pela Prefeitura de modo experimental e transformado num projeto de lei pelo vereador Cláudio Janta. E no dia da audiência pública que eu fiz dentro da CUTAB, que eu era presidente, para falar sobre o transporte escolar, eu convidei o Cláudio Janta por ser aquele que já tinha conseguido autorização para os táxis para participar. E como o Cláudio Janta tem uma boa relação com a questão das crianças autistas, que ele se preocupa, inclusive criou um órgão aqui no município de Porto Alegre para tratar dessa questão, ele se solidarizou com a causa e permitiu que, ao invés de eu botar um projeto do zero para tramitar do zero, que eu emendasse no projeto dele a questão da autorização para vans escolares poder trafegar na faixa azul de ônibus. No dia, inclusive, eu estava de Covid, a minha suplente foi quem pôde fazer a apresentação da emenda, mas foi acordada com o vereador e a ATE, Associação de Transportadores Escolares, que a presidente é a Cátia, concordou, achou super legal, conversou com a categoria e a Prefeitura, após a aprovação da Câmara de Vereadores, sancionou com a presença da EPTC e da Secretaria de Mobilidade. Ramires e Adão Castro se fizeram presentes no ato da sanção. Deu uma confusão, porque a EPTC, na presença do Melo, sancionou o projeto de lei, mas não regulamentou. Durante uns 2 ou 3 meses, os escolares estavam sendo multados pela EPTC, mesmo com lei aprovando a iniciativa, mas depois de uma outra audiência que nós fizemos com os transportadores escolares e com a EPTC demorou um pouco, mas conseguiu fazer a regulamentação e hoje é autorizado que os transportadores escolares no município de Porto Alegre utilizem a faixa azul de ônibus, que antes era só de ônibus, e até teve uma fala durante essa audiência pública com os transportadores escolares, do próprio Adão Castro, que eu achei bem interessante. Muitas pessoas, inclusive eu, questionam a faixa azul porque ela seria uma reserva indevida de espaço público para algumas empresas. Algumas empresas que muitos de nós questionamos a legitimidade de ocupar aquele espaço. Porque todos nós demonizamos as empresas de ônibus do transporte público de Porto Alegre. Mas, ao mesmo tempo, nós obrigamos que todos os outros motoristas privados sejam obrigados a ficar mais tempo no congestionamento para reservar espaço para esse transporte público. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar, porque... E a transporte escolar, e a fala do Adão Castro foi nesse sentido, ajuda a legitimar o espaço. Porque tu deixa de ser de uma categoria e tu passa para outras categorias. Antes a faixa azul era somente de ônibus, agora é ônibus, táxi Porque a faixa azul, na escolar. verdade, também é recente, essa iniciativa aqui na capital, mas na prática, a senhora entendendo com a aprovação dessa lei agora, muitas mães já reclamaram do quanto a espera no congestionamento poderia prejudicar, principalmente alunos autistas também. Sim. O quanto isso agora pode facilitar, vereador? Os transportadores escolares, após a aprovação da lei e após a regulamentação dela, porque daí se sentiram seguros para poder fazer o transporte escolar por essa faixa, relatam que o tempo de deslocamento, principalmente daquela última criança, a primeira a entrar na van escolar e a última a descer, ela diminui em cerca de meia hora na média. Então imagina uma criança que deu o azar de ser a primeira a ser pega e a última a ser largada, porque no fundo é um
um circuito que começa de um jeito e termina pelo sentido contrário. Essa criança ela era muito prejudicada em relativamente às outras crianças. E reduziu, na média, aí, meia hora para as crianças que ficavam por último dentro desse circuito. E sem trazer prejuízo algum ao transporte público regular, porque nós não temos tantas vans escolares assim. Temos muito mais táxis que também não causam uma grande dificuldade. Então, o elogio dos pais e dos próprios condutores, eu acho que os maiores felizardos foram os condutores de transporte escolar, porque eles precisam fazer esse circuito e muitas vezes, tem uma questão que não se fala, muitas vezes tem a questão do largar a criança do final do turno da manhã em casa e pegar a criança no início do turno da tarde na casa e levar para o colégio. E o tempo era muito diminuto. E tem algumas faixas exclusivas que elas não são exclusivas apenas no determinado horário. Tem algumas faixas exclusivas que elas são o dia inteiro, ou das 6 da manhã às 8 da noite. Então, naquele local, o transportador escolar não podia ter essa vantagem de deslocamento. E agora pode e está ajudando na questão da mobilidade dessas crianças. E para além da mobilidade também, vereador, de que forma isso pode ajudar também na segurança, evitar acidentes também na cidade? Existe como se fosse um estímulo a contratar transporte por van agora. Porque antes um pai que tinha que ficar no congestionamento e a criança ficar no mesmo congestionamento com a van, não tinha como se fosse um estímulo para pagar a van, porque é basicamente o mesmo tempo que a criança vai ter. Agora, além do custo, né, de levar com as suas horas perdidas, entre aspas, conduzindo a criança até o colégio, tu tem uma vantagem de se colocar na van escolar, a criança vai chegar mais rápido. Então, além de toda a questão do conforto e tal, aumentou a procura por transporte escolar na cidade de Porto Alegre, que era inclusive uma das reclamações do pessoal do transporte escolar, porque sem nenhum tipo de estímulo, e com isso nós não tivemos nenhum tipo de benefício fiscal, nenhum tipo de isenção de taxas ou de vistorias, e mesmo assim aumentou a demanda pelo serviço. Então foi algo que foi benéfico para todo mundo, não consigo ver alguém que pode ter sido prejudicado. A única questão é que existe, daí é do outro ponto de vista, que é do ponto de vista de gestão da cidade, que se questiona muito a demarcação excessiva de faixas azuis, em locais que muitas vezes não se justifica. E a EPTC vem com os números, porque ficou perfeito, porque isso, porque aquilo e tal, mas não pode centenas, milhares de pessoas se sentirem às vezes prejudicadas por uma faixa azul e somente o técnico está com a razão. E esse é um questionamento que, quanto mais categorias puderem utilizar de maneira legal a faixa azul, vai diminuindo. Porque hoje pode o ônibus, pode a lotação, pode a van escolar e o táxi. Se colocar mais 4 ou 5 categorias que, entre aspas, atrapalham o trânsito e pegam e teriam uma prioridade do ponto de vista de ser coletivo ou alguma coisa nesse sentido, menos questionamento a gente vai ter sobre a faixa azul, porque vai entender a necessidade E para dela. fiscalizar isso, não vai se... Daí a gente teria que ter mais fiscalização também. Mais ou menos, porque o Estado, ele não disciplina as pessoas pelo uso da força, de fato. Ele disciplina as pessoas pela ameaça do uso da força. Então, não é todas as pessoas que pegam a faixa azul ou todas as pessoas que estacionam de maneira irregular que são multadas. Mas o fato da pessoa achar que ela pode ser multada gera a noção de que ela deve evitar aquele comportamento. Então, não necessariamente tu precisa aumentar a fiscalização para aumentar a sensação de estar sendo observado. Existem vários dispositivos tecnológicos que resolvem esse problema. Então, a questão não é essa. A questão é, de fato, que, às vezes, essa demarcação ela é exagerada. E uma forma de mitigar essa sensação social de que é exagerado é tu deixar claro que algumas categorias merecem esse privilégio porque eles transportam mais pessoas. Hoje, até pouco tempo atrás, era só ônibus. Agora é ônibus, táxi, lotação e van escolar. E, se der, a gente vai tentar colocar aí, a partir do projeto da Mônica Leal, que eu apoio, motos, alguma coisa nesse sentido. Bom, e sobre as vans escolares, a Associação de Transportadores aí, né, escolares gravou um depoimento para a gente, manifestando realmente a importância que essa lei tem, principalmente para os motoristas. Vamos acompanhar. A acessibilidade dos transportadores escolares à faixa azul foi de suma importância. Não menos para a categoria, mas mais ainda benéfica aos pais, que hoje dispõem de mais tempo com seus filhos em casa,
porque chegam mais rapidamente, em segurança e com tranquilidade, dispostos a estudarem e a se alimentarem melhor, e assim mesmo, estando junto do convívio familiar. Foi de suma importância a aprovação desse projeto e a oportunidade dada aos transportadores e aos pais dos alunos. Tá aí o depoimento da Kátia Henriques, da Associação dos Trabalhadores Escolares aqui de Porto Alegre. É depoimento que realmente certifica aí como a legislação é importante, como vai mudar aí e melhorar essa vida dos trabalhadores. E daqui a pouco, como o senhor falou aí, ampliar esse trabalho para mais. É muito importante valorizar esse empreendedorismo também, esse trabalhador que muitas vezes, como o senhor falou, é multado aqui indevidamente. Sim, na verdade existia muitas reclamações, inclusive na audiência pública, dava para ver como se fosse o receio dos próprios transportadores escolares em falar abertamente para a EPTC que estava ali na mesa com a gente. Então eu fiz a brincadeira com eles, agora vocês não vão ser multados, enquanto eles faziam a exposição para a EPTC. E muitas pessoas, mas assim, não foi uma ou duas, e algumas várias vezes, elas eram multadas. É óbvio que na legislação diz que não é assim que é, mas na prática estava sendo. Ao ingressar e ao sair do acesso para buscar a criança, por exemplo, estacionando e reingressando, eram multados. Até porque algumas multas são dadas por radares eletrônicos. Esses pardais, eles filmam as pessoas que passam de veículo por ali, e se na interpretação ele utilizou mais tempo do que deveria a faixa azul, ele estava sendo multado. Tinham pessoas que 4, 5 multas em um mês para acessar, para buscar um passageiro ou não. Tanto que tiveram pais que foram solicitados pelos transportadores para levar a criança até a esquina para evitar passar pelo pardal, por exemplo. Então, aumentando o risco da segurança da criança, que podia esperar dentro de casa, agora tinha que esperar na rua para poder ter acesso à questão da faixa azul. Então, pelo menos para a questão dos transportadores, essa questão foi resolvida. Mas muitas injustiças acontecem e muitas pessoas reclamam, porque não é claro para os outros transportadores, para os outros usuários, qual é que é a distância que tu pode permanecer na faixa azul para não ser multado. Eu estou entrando numa faixa para fazer a conversão à direita. Quantos metros eu posso acessar? Não tem nenhuma demarcação ali, é meramente da subjetividade do agente. Pode ser exatamente na esquina, pode ser uma quadra antes. E o que garante? Não tem. Então esse pessoal foi grato também pela questão de acabar com essa dúvida, se elas poderiam ou não no acesso e na saída. E quando a gente está falando sobre essas faixas, vereador, eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho, se eu pudesse comentar sobre que modelo, né? Na verdade, mais do que isso, quando a gente está falando sobre o congestionamento de Porto Alegre, o que o senhor atribui a essa grande movimentação aí, a esse problema que Porto Alegre enfrenta ainda na cidade? O que o senhor atribui a essa quantidade de veículos na rua, a esse congestionamento de não conseguir organizar essa mobilidade corretamente? E aí, projetos como esse devem ser feitos para ajudar. São vários microproblemas, né, que somados dão o congestionamento que a gente vive. Na minha opinião, o que é o transporte privado? O que é o teu carro? Obviamente, nenhuma pessoa em sã consciência preferiria gastar 100 mil reais para poder gastar ao ano 3, 4, 5 mil de PVA, mais a gasolina, mais o seguro, mais estacionamento, se pudesse ter como alternativa um transporte público de qualidade. Então, o carro é a solução privada, é uma solução privada para um problema de todos. Então, e ele é um problema que se retroalimenta, porque quanto pior é um, mais as pessoas migram para a sua solução pessoal para o problema. Somado a isso, a gente tem os furtos de cabo, que atrapalham na coordenação dos semáforos, a partir daquela onda verde que eles falam que se desloca através das rodovias e tal, aqui do município, em todas as cidades, mas em Porto Alegre também. E tinha um índice de sincronização, se não me engano, de 80% dos semáforos de Porto Alegre. Com essa questão dos roubos de cabos e desprogramação, falta de dedicação do município com relação a isso, caiu para 25%, 30% de coordenação. Então, antigamente, um veículo que conseguia se deslocar sem parar ao longo da rodovia, hoje para 2, 3 vezes mais por causa dessa falta de sincronização. Além disso, tem questão de assédio contra mulheres nos ônibus, que acabam preferindo usar o transporte privado, e buscam, por exemplo, aplicativo como alternativa para fugir desse assédio que acontece nos ônibus. Tem muitas pessoas que, agora com a questão da pandemia, mudaram a forma como trabalham, porque as pessoas antes iam para um local central para trabalhar e voltavam no final do dia. Com a não necessidade de se deslocar todo dia para o trabalho, elas perderam o hábito de utilizar o ônibus. Então começaram a utilizar o próprio veículo. Muitas deixaram de morar em Porto Alegre,
Tanto que durante a pandemia e após a pandemia, a pressão dos congestionamentos nas entradas da cidade aumentou. Porque o cara que tem um sítio e morava em Porto Alegre para trabalhar e passar o final de semana no sítio, agora mora no sítio e não tem por que ficar em Porto Alegre. Então, todas essas questões aumentam a pressão pelo uso do veículo privado. E daí, com mais veículos privados no deslocamento, óbvio que tu acaba tendo mais congestionamento com todos os problemas, entre aspas, decorrentes disso. E o próprio governo que assumiu agora, ele, e eu não estou dizendo que é errado, mas é contraditório com o seu discurso, acabou privilegiando novamente o modal do transporte privado, trazendo subsídios para a questão da compra do veículo para transporte individual. Então são problemas que vão se encilhando e acabam gerando esse congestionamento que nós percebemos. Solução, não sei se existe, porque é muito bonito eu falar que as outras pessoas devem andar de transporte público, mas enquanto não for confortável, seguro, cômodo e ágil, porque se tu for para pensar um transporte privado, tu pega o carro dentro da tua casa, para a uma quadra do teu serviço, volta ouvindo a tua música, no teu ar-condicionado, na tua privacidade, e tu tem a tua liberdade. Tu pode ir onde tu quiser, a hora que tu quiser, quando tu quiser. O nosso transporte público limita, meia-noite, 11 horas da noite, não tem mais transporte. Se eu for esperar chegar tal horário, eu vou ter que pegar um Uber. E dependendo da distância de deslocamento, é inviável. Pessoa que mora, por exemplo, em Viamão, não vai pagar um Uber para chegar até lá, vai pagar R$100. Então, são coisas que no frigir dos ovos acabam estimulando a pessoa a ir para o transporte privado. E, se tu for para pensar, o carro hoje está muito barato. Porque é caro tu comprar um carro zero, R$100 mil, é um valor absurdo. O carro mais barato no Brasil hoje é R$60 mil. Mas quanto é que é um Corsa? Eu sei porque eu vendi o meu Corsa. R$8 mil, R$6 mil. É um preço bastante acessível. É mais barato do que uma moto 0 km. Então, e é um carro de boa qualidade. Eu andaria até hoje de Corsa se não fosse a minha necessidade para transportar carga. Então, hoje, quem quer ter um carro pode ter um carro. E isso acaba gerando, até porque pela questão de status, questão de todas as outras questões que a gente acaba tendo em função da comodidade que isso acaba trazendo. Então, é um problema insolúvel que as cidades não vão conseguir resolver e o que a gente pode fazer é mitigar e, especialmente, atuando na questão encontrando soluções como essa para reduzir os gargalos da mobilidade, retirando aqueles que estão atrapalhando, colocando eles num local de prioridade e diminuindo aqueles locais de entroncamento, de gargalo de mobilidade que são importantes para a mobilidade. Bem, está aí a análise do vereador Gessé Sangalho do Cidadania. E sobre as vans escolares, em nota, a EPTC informou que o uso da faixa azul pelos escolares já está em vigor, como foi bem falado aqui. Esses veículos eles podem usar as faixas exclusivas do transporte coletivo em qualquer horário, desde que com luz baixa ligada, exceto as faixas da Cristóvão Colombo e da Independência sentido bairro Centro. Nos corredores de ônibus não estão autorizados, só nas faixas exclusivas, que é importante explicar essa diferença, né, vereador? Entre faixa exclusiva e corredor de ônibus também. Tem uma diferença, né? É que é a segregação. A diferença entre a faixa azul e o corredor exclusivo é que o corredor ele é separado fisicamente das demais faixas de rolamento. Então, por exemplo, na Bento Gonçalves nós temos o corredor central, na Carlos Gomes nós temos o corredor central, que ele é segregado do espaço dos demais veículos. E como a van escolar não é um coletivo, não tem por que ele trafegar pelo corredor central, porque ele não vai poder pegar passageiros na parada de ônibus, né? Então essa foi a distinção que a EPTC acabou fazendo. Até foi uma confusão na lei, porque quando o vereador, o proponente da lei original dos táxis, que é o vereador Cláudio Janto, ele se fez baseado no entendimento antigo do CTB, que falava sobre corredores exclusivos. E posteriormente foi trazido para Porto Alegre a questão das faixas azuis. A intenção dele era os corredores, mas como teve a inovação da faixa azul, a EPTC concordou com a questão da faixa azul e na regulamentação ficou claro que é faixas azuis, exceto essas que tu mencionou, que é por uma questão de característica local, porque lá naquele local, enfim, é um local onde não faz sentido, então a EPTC acabou nesses locais citados não permitindo a utilização pela faixa azul. Tá certo, vereador, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Tamo junto. Tá certo. A você que acompanhou, fique ligado neste e outros programas, só acessar as redes sociais da TV Câmara e também o site aqui do Legislativo de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.